Bom dia a todos do sexto ano. Vamos começar aqui mais uma aula de matemática dessa semana, tá? Nessa semana continuamos no assunto, no capítulo do livro sobre frações. Vamos desmiuçar um pouco mais sobre esse assunto. E na primeira aula desta semana, a gente vai entrar no assunto de simplificar frações, tá certo? Eu sei que para alguns isso já é um pouco conhecido, mas agora a gente vai ver as técnicas, o que é reduzir uma fração e por que a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Então, o que seria simplificar? É o procedimento usado para encontrar frações equivalentes. Por exemplo, o que é uma coisa equivalente? Ou seja, parecida, igual. Então, quando a gente pega uma fração com numerador e denominador com números um pouco mais altos, a gente procura simplificar essa fração para futuramente facilitar nos nossos cálculos de soma, subtração, multiplicação e divisão de fração, ou apenas para visualizar a fração com um número menor. Então, a simplificação é de extrema importância para manipulação correta das frações, certo? Então vamos lá. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador. Lembrem dos conceitos: o numerador, o número de cima, o denominador, o número de baixo da fração, por meio da divisão. Ou seja, eu vou encontrar um número que eu vou dividir o numerador e o denominador da mesma forma, pelo mesmo número, e quando eu dividir, eu vou reduzir essa fração. Então a fração está totalmente simplificada, como verificando que não dá mais para dividir, nem pelo número de cima, correto? Nem pelo número de baixo. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho dois exemplos. Simplificar uma fração consiste, como falei, em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso é de extrema importância, não esqueçam isso. Eu só posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Professor, se eu não encontrar esse número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, você não consegue simplificar essa fração. Quer dizer que essa fração não pode ser simplificada, tá? Ela só pode ser simplificada quando tem um número que eu posso dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então vamos aqui, ó. Nesse primeiro exemplo eu tenho 24 sobre 36, uma fração com número alto, tá? Porém, eu posso simplificar essa fração de uma forma a reduzi-la e facilitar o meu cálculo, facilitar a minha visualização dessa fração. Como eu faço isso? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos lá. Eu vou ensinar aqui duas formas. Aqui eu tenho 24 e 36, números pares. Se são números pares, eu sei que ambos são divisíveis por 2. Então vamos começar a dividir eles por 2. Então vamos lá. 24 e 36. Primeiro eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Não tem que ser pelo mesmo número, não pode ser números diferentes. Então vamos lá. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Ficou 12 sobre 18. Ou seja, diminuir essa fração, diminuir o número. Porém, se eu olhar 12 e 18, também é possível dividir esses números por 2 novamente. Então vamos dividir até não dar mais. Agora aqui, ó. Vou por 2 de novo, em cima e embaixo, ó, numerador e denominador. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Agora ficou 6 sobre 9. Professor, eu ainda posso reduzir ainda mais a fração? Sim. Porém, não é mais por 2. O 6 em cima é divisível por 2, mas o 9 não é. Então eu tenho que encontrar um número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo. Que número é esse? O 3. Porque o 6 e o 9 é divisível por 3. Então vamos lá. Agora por 3. Ó. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Agora eu cheguei numa fração que não dá mais para simplificar. Aqui eu tenho 2 terços, 2 sobre 3. Eu não tenho nenhum número que eu divido em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então aqui é a forma reduzida desta fração. 24 sobre 36 é equivalente a 2 terços, porém de uma forma reduzida, certo? Então a simplificação serve para isso.
É de extrema importância que você domine isso. Qual outro exemplo? Professor, aqui o senhor dividiu logo por 8. Aqui eu tenho 32 sobre 40. Ambos são pares. Eu poderia começar dividindo por 2. Eu ia dividir por 2, ia dar outro número. Provavelmente eu ia dividir por 2 de novo. Porém, se você encontrar um número mais alto que eu divido os dois ao mesmo tempo e que já deu uma fração irredutível, pode fazer. Vamos lá. O 32 e o 40, ambos são divisíveis por 8. Se eu dividir ambos por 8 agora, ó, 32 dividido por 8 dá 4, 40 dividido por 8 dá 5. 4 sobre 5, cheguei à fração reduzida, certo? Então aqui eu não consigo mais reduzir ela. Porém, aqui eu já dividi logo por 8. Mas, se eu fosse dividindo por 2, ou chegasse a um número que fosse por 3 ou por 4, eu também ia chegar a esse mesmo número. Qual foi a diferença? Aqui eu fui simplificando devagar, e aqui eu já encontrei um número, no caso 8, onde a simplificação já deu direta, tá? Então, a forma que você vai fazer, se é dividindo aos poucos, se é dividindo logo por um número mais alto para dar logo a fração irredutível, isso fica a seu critério. O importante é que você saiba simplificar e chegue à fração final corretamente, tá bom? Então nossa aula de simplificação de fração fica por aqui. Até a próxima aula.